Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um rápido overview sobre o que nós vamos ter na nossa escola, na Escola Doutrinale. Isso aqui está disponível no site, mas eu sei que nem todo mundo vai ver, por isso eu estou aqui para passar rapidinho sobre o que nós vamos estudar. Então, na tutoria Pilares da Fé Cristã, essa sala de aula vai se dedicar a aprender as principais doutrinas da fé cristã. Na teologia, nós chamamos isso de teologia sistemática, porque nós sistematizamos todos os ensinos da Bíblia de forma organizada, né? Vamos lembrar que a Bíblia foi escrita de forma orgânica, respondendo a necessidades e problemas pontuais. Assim, faz parte do nosso papel sistematizar o que a Bíblia ensina sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, para que seja fácil, então, a gente tanto compreender quanto ensinar. Vamos lembrar que faz parte da grande comissão de Jesus Cristo que ele nos deu, ensinar o próximo, ensinar os outros aquilo que ele ensinou para nós, assim, compreender todas as doutrinas cristãs de forma sistematizada vai nos ajudar no nosso ministério de ensino. Todos nós, assim como fomos chamados a evangelizar, somos chamados a ensinar também, né? Vamos lembrar que não só você ensina as pessoas ao seu redor numa convivência, como provavelmente se você se tornar pai e mãe, você também vai ensinar alguém. Você vai ensinar alguém desde criança, desde pequenininho, os seus filhos. O ministério de um pai e de uma mãe é ensinar os filhos, então se você puder se preparar desde agora para isso, você será um grande pai, uma grande mãe. Então vamos lá, nós vamos começar pela introdução aos ensinos teológicos, depois nós vamos pensar várias doutrinas das escrituras, você consegue ver, pausar aí no vídeo, cada um desses elementos nós vamos estudar. Depois nós vamos adentrar a doutrina de Deus, né? Quem é Deus, quais são os seus atributos. E por fim a Trindade, né? Talvez a doutrina cristã mais popular, mas menos conhecida, né? Nós todos sabemos que a doutrina da Trindade é uma coisa complexa, difícil, mas eu estou aqui para facilitar a sua vida, para te mostrar o que é de verdade a Trindade, né? Quais são os termos corretos para se usar quando falamos sobre Trindade? Onde na Bíblia está sendo ensinado sobre Trindade e qual é a sua importância, a sua relevância para a história da igreja e para as nossas vidas. Em seguida, né, nós vamos falar sobre a criação como um todo, a criação do mundo material, a criação do mundo espiritual com anjos e demônios, providência divina é como que Deus mantém, sustenta todas as coisas criadas. Em seguida, nós vamos falar sobre oração e milagres, né? Como e por que as nossas orações fazem sentido e alcançam o coração de Deus. Vamos falar ainda sobre criação, sobre o homem, mulher, a antropologia, né? O pecado, como que ele nos afeta, como que ele surgiu, qual é a sua natureza e qual é a sua justa punição. Então, depois nós vamos falar sobre as alianças de Deus com a humanidade, é um assunto bem mais bíblico, né? Nós vemos diversas alianças ao longo das escrituras. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre a natureza de Cristo, né? O que é quando nós ouvimos falar que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. O que isso quer dizer? Jesus sabia de todas as coisas, ele podia ou estava em todos os lugares ao mesmo tempo, no seu ministério terreno. Nós vamos dar uma olhada nisso, né? É muito importante nós nos dedicarmos a aprender e conhecer mais sobre o nosso Senhor Jesus. Depois nós vamos entender qual é a obra de Cristo, né? Tanto na cruz quanto a sua obra nas nossas vidas. Então, a expiação dos pecados, a ressurreição e ascensão, o Espírito Santo, o seu caráter. Quero te lembrar que nós vamos passar por pelo menos 1h30 a 2 horas, mais vídeos e conteúdos adicionais sobre cada um desses temas, então eu te garanto que tem como se aprofundar muito em cada um desses tópicos. Graça comum que tem sido, né, uma ponte para falarmos sobre ciência, arte e política, né, de uma forma que não deixe nós assustados, que não nos aliene de cada uma dessas esferas, mas é uma forma inteligente de dialogar. Em seguida, nós vamos falar sobre eleição e reprovação, então a obra de Cristo relacionado à igreja, né? Conversão, o que é a fé e o que é o arrependimento, né? Vamos falar sobre o conceito de uma fé salvífica em contraste com a fé que não é. Vamos falar sobre a justificação, o tema mais importante para a reforma protestante. Adoção, um tema extremamente popular nos dias de hoje. Santificação, o que é a santificação, por que ser santo, como se tornar santo,
Vamos ter uma aula só sobre o batismo, né? E, junto disso, com a plenitude do Espírito Santo. Isso aqui vai explicar muito do que acontece nas igrejas, qual é a nossa meta, o que nós devemos buscar em santidade, em atividade com o Espírito Santo nas nossas vidas. Vou comentar um pouco sobre perseverança dos santos. Aqui é uma das aulas que eu vou falar tanto de calvinismo quanto de arminianismo. Depois, nós vamos falar sobre a doutrina das últimas coisas, né? Aqui começa a fechar a nossa tutoria, né? Então, morte, estado intermediário, o que é a glorificação, o que nós chamamos de união com Cristo. Vamos falar sobre um conceito da igreja, né? Extremamente importante. Nós vivemos, fazemos e pensamos igreja sem estudar o que é a igreja em si. Então, a sua natureza, características e propósito. Vamos ter uma aula só para falar sobre missão da igreja. Vai ser uma aula de caráter bem histórico, bem crítico também. Então, se prepare. Depois nós vamos falar sobre a teologia social cristã. E a doutrina social cristã complementa o que é a missão da igreja, mas nós vamos falar sobre para que servem os cristãos na sociedade. O poder e a unidade da igreja, isso aqui é extremamente importante. Falar sobre o governo da igreja é extremamente importante para evitarmos abusos. Nós não vamos sair daqui como um modelo estabelecido, embora eu creia no modelo. Nós não vamos ser divulgadores de um modelo, mas nós vamos ver o que definitivamente não pode ser um governo de igreja, né? Onde que as igrejas erram no seu governo. Meios da graça, depois teologia da adoração cristã, dons do Espírito Santo, a volta de Cristo, né? O juízo final e o castigo eterno, o que é o novo céu e a nova terra. E eu vou terminar então com esse ensaio chamado Mentes Teológicas Pertencem a Corpos Eclesiásticos, que tem sido a minha grande meditação ao longo dessa jornada como um teólogo. Então, se você quer se preparar, se você quer conhecer cada um desses tópicos em detalhes, você pode se inscrever na Escola Doutrinária. As inscrições vão se fechar e se você precisar de qualquer coisa, você pode me chamar. Beleza? Um abraço.